Olá, graça e paz para todos. Hoje veio meu coração fazer um vídeo sobre tipos de governo da igreja. E desta feita eu queria apresentar alguns exemplos dos quais não são exemplos bíblicos que estão acontecendo muito nos dias atuais. Esse modelo aí de pastor presidente ou episcopo, do qual ele, com poder totalitário, ele escolhe a sua mesa diretora, ou ele também escolhe os obreiros, e ele também escolhe o seu colegiado de anciãos, de presbíteros, para decidir as coisas, na igreja. Esse sistema não tem nenhum respaldo bíblico, em que um pastor só, ele escolhe a seu bel prazer a sua mesa diretora, ele elege, e ele também elege o colegiado de presbítero da igreja, dos anciãos que vão decidir, as coisas, o estatuto, normas e decisões na igreja. Isso não existe. Pela Bíblia Sagrada, nós vamos ver, tanto em Atos dos Apóstolos, que é o nosso maior exemplo, que não existe essa maneira de governar. Alguns distorcem o texto bíblico, dando um texto uma interpretação do qual não existe, e a gente vê isso em Atos dos Apóstolos, no Concílio de Jerusalém, quando os apóstolos, junto com os anciãos e os irmãos, daquela igreja em Jerusalém, vão decidir, e alguns também que vieram de Antioquia, que é Paulo e Barnabé, alguns irmãos que vieram de Antioquia, eles vão decidir qual seria, se iriam judaizar a igreja ou somente colocar alguns algumas leis morais, das quais servem e são universalmente adotadas pela igreja nos dias atuais. Porque alguns judeus, os fariseus que tinham se convertido, queriam judaizar a igreja, impor a circuncisão e tantos outros costumes judaicos, do qual Cristo nem os apóstolos impunha sobre a igreja naquela época, a igreja primitiva. E naquele debate, nós vamos ver no capítulo 15, que primeiro, quem se levanta para falar é Pedro, versículo 7. Pedro toma a palavra. Depois, no versículo 12, vem Barnabé e Paulo. Por fim, o versículo 13, e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra. Aí muitos interpretam que Tiago era o pastor presidente da igreja, distorcendo o texto, porque o tal do narcisista, ele é terrível em distorcer tudo, irmão. Eles são ases em distorcer o texto. Aí dizem que porque Tiago ter dado a palavra final, ele que foi que decidiu. E na verdade, não é assim que se interpreta esse texto. A gente vai lá na frente, que depois de terem decidido o que deveria ser posto à igreja, o que deveria ser feito à igreja, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da prostituição, fornicação, destas coisas fareis bem se vos guardardes, ou seja, se não praticares, bem vos vá. Ok? Essa foi a decisão desse concílio de Jerusalém. E o próprio texto diz, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 22, que não foi Tiago sozinho que decidiu ou deu a palavra final. Não, de jeito nenhum. A Bíblia diz que Pedro falou, Barnabé e Paulo falou, e
Por fim, Tiago, eles um concordando com o outro. Isso quer dizer que havia concordância, havia uma unanimidade, uma legitimidade unânime entre eles. Só que havia lá também um público, ok? Que o versículo 22 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos vai mostrar, que diz assim: então pareceu bem aos apóstolos, aí depois diz, e aos anciãos, isso é, os presbíteros, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo. Ou seja, nesse concílio estavam lá os apóstolos, estavam lá os anciãos, os presbíteros, e por fim no versículo, não no fim do versículo, mas na parte C do versículo, diz assim, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé à igreja de Antioquia. Ok? Então, é uma mentira dizer que os apóstolos decidiram sozinhos. Eles discursaram, tipo um pleito eleitoral, um quórum jurídico, né? Um fórum jurídico, como um advogado defende a sua tese jurídica. Primeiro Pedro, depois Paulo e Barnabé, e depois Tiago, e foram unânimes em concordar com isso. Sendo assim, o versículo 22 mostra os participantes, os apóstolos, os presbíteros e toda a igreja ali em Jerusalém. Ok? Não foram só os apóstolos que decidiram aquilo. Aí alguns, eu já vi até um irmão falando, e o pastor presidente Tiago deu a última palavra. Que história é essa? Onde é que tem isso na Bíblia Sagrada, que o pastor presidente Tiago era o líder, o pastor presidente da igreja? De maneira alguma, ele não presidenciava a igreja sozinho. Prova tal é que a gente vai lá em Gálatas, vamos lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo, salvo engano, 9. Gálatas capítulo 2, versículo 9, que diz assim: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Prestou atenção que no começo do versículo ele diz assim: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, ok? O texto diz que, Paulo não diz que Tiago era a coluna, Pedro era a coluna, ou João era a coluna, mas diz que, referindo-se a eles três, Tiago, Pedro e João, como as colunas. Isso quer dizer que Tiago não liderava a igreja sozinho. Isso quer dizer que os principais, os que tinham a liderança da igreja, eram os três: Tiago, Pedro e João. Alguns interpretam o seguinte: como Paulo organizadamente ele dá o nome, né? Primeiro de Tiago, depois de Pedro e depois de João, então dá a entender que Tiago é o presidente, Pedro o vice e João o terceiro vice-presidente ou secretário. Não, está errado. Ele não separa. Ele diz assim que os três, Tiago, Pedro e João, eram as colunas da igreja. Isso é, eram as lideranças da igreja após a ascensão de Jesus Cristo. Ok? E como era o governo da igreja? Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele nos mostra brevemente, como eu mostrei. Capítulo 1, versículo 15, ele mostra que a liderança da igreja era semelhante à igreja
ou melhor dizendo, era semelhante ao que acontecia nas sinagogas. O capítulo 15, melhor dizendo, que eu acabei de falar, versículo 22, diz o seguinte: então pareceu bem aos apóstolos, aí vinha os apóstolos, depois vinha os anciãos, que eram os presbíteros, não diz a quantidade, ok? Mas tinha uma quantidade, um colegiado de presbíteros, além dos apóstolos, né? Ali na igreja de Jerusalém. E como eram escolhidos esses presbíteros, ou os oficiais da igreja? É bem verdade que não há uma clareza nos textos bíblicos. Há texto que Paulo recomenda que Tito levante, né, ordene obreiros, né, presbíteros na ilha de Creta. Há também textos a Timóteo, escrevendo a Timóteo, que ele também ordene presbíteros e diáconos na igreja da qual ele estava liderando lá em Éfeso. Todavia, isso não quer dizer que seria Tito, por unanimidade, por totalitariedade, sozinho, Tito escolheria os presbíteros lá em Creta, ou também Timóteo escolheria os presbíteros. Não. Nós vemos nos textos bíblicos como era feita a seleção, a escolha dos obreiros para a igreja. Primeiramente, a gente vai no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e no versículo 15 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, que diz assim, vamos lá: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, nesse mesmo versículo diz assim: ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Primeiramente, a gente tem que reparar que naquela reunião, provavelmente ali no cenáculo, porque no capítulo 2 a Bíblia diz que eles foram batizados, eles estavam lá no cenáculo, provavelmente era a casa de Cleopas, não é? E nós vemos que esses 120 estavam reunidos, 120 incluindo os apóstolos, eram em torno de 120 pessoas. Foi quando Pedro se levanta, e ele dá um discurso que era necessário alguém para substituir o bispado, o apostolado de Judas. E sendo assim, primeiramente você grave, o versículo 15 do capítulo 1 diz que haviam em torno de 120 pessoas naquele local, quando Pedro toma a palavra. Depois do versículo 23 de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 23, diz assim: e apresentaram dois, José, chamado Barsabas, ou Basarbas, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Vamos prestar atenção no verbo em que começa o versículo 23, começa com a conjunção e depois diz: apresentaram. Esse verbo apresentar, ele está na terceira pessoa do plural, no pretérito perfeito, ou seja, no passado, e não apresenta sujeito, portanto, gramaticalmente é um sujeito indeterminado ou sujeito indefinido. Eu não sou professor de português, mas eu pedi uma dica a um professor de português, amigo meu, e ele disse que o sujeito aqui é um sujeito indefinido. Não diz quem apresentou o José, Barsabas e Matias. Não diz. Só diz que o sujeito diz assim: apresentaram, sujeito indeterminado. Então, quando a gente faz uma retomada de texto lá para o versículo 15, diz que haviam em torno de 120 pessoas. Então, quem apresentou, irmão? Foram os 120. Não foram somente os apóstolos, mas os apóstolos juntando com aquela multidão
que davam 120 pessoas. É o que o texto respalda para isso, não é outra coisa. A não ser que alguém queira distorcer o texto. Então apresentaram, depois de terem apresentado, não é? O versículo 23, o sujeito indefinido, mas o versículo 15 dá a entender que foram, entre aqueles 120, houve uma seleção, uma eleição, não é? Não sei como, mas houve uma eleição, escolheram e trouxeram os dois, José e Matias. Depois oraram. Depois, no versículo 24, diz que eles oraram. O versículo 26, a parte A, depois de orarem sobre os dois, lançaram sorte. O que é lançar sorte? Sortearam, irmão. Pode ter pego o nome dos dois, estou dando um exemplo, colocaram no pacote, sacolejaram e trouxeram o nome. O nome que trouxeram foi o escolhido para substituir Judas, foi Matias. É o que o texto diz, lançaram sorte. Traduzindo é sortearam. É só isso, não é outra coisa não. Pode ter sido através de outro tipo de sorteio, mas eu estou dando aqui um tipo de sorteio, ok? E depois, no versículo 26 ainda, não é? A parte B diz que eles votaram, ok? Depois de escolherem Matias, lançarem sorte, e a sorte caiu sobre Matias, né? Aí eles votaram, e não diz só que foram os apóstolos. Versículo 15 dá a entender que, como o sujeito aí votaram, oraram, apresentaram, está sempre o sujeito aí, desse verbo, é um sujeito indefinido, então não diz que foram os apóstolos, mas dá a entender que foram os 120 que estavam ali reunidos, ok? Então, o que dá a entender é que a igreja tem que participar da eleição dos obreiros. Não é que dá a entender, melhor dizendo, a Bíblia mostra que a igreja tem que participar da eleição dos obreiros e das decisões importantes da igreja. A gente viu isso lá no versículo 22 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, em que não só os apóstolos, mas estavam os apóstolos, os presbíteros e a igreja local decidiram tomar aquela decisão para espalhar por todas as igrejas e também lá em Antioquia. Ok, a igreja tem que fazer parte das eleições e das decisões, e não o pastor presidente, ele escolhe a sua mesa diretora, ele mesmo escolhe o colegiado de presbítero e lá ele decide tudo. Não, está erradíssimo, isso não é bíblico. A eleição de obreiros, a eleição do presidente, a eleição da mesa diretora, a eleição dos anciãos, dos presbíteros que vai fazer parte desse colegiado de decisões da igreja, tem que ser feita pela igreja, como a Bíblia está mostrando, tanto no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, versículo 22, como também no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, do versículo 15 ao versículo 26, ok? Outra prova tal, a gente abre a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Vou explicar. Esse texto fala sobre que surgiu uma murmuração entre os judeus, lá que tinham se convertido, os helenistas, gregos, que tinham se convertido e murmuraram que os apóstolos tinham esquecido, né, das viúvas, dos necessitados, e eles não eram ajudados. E os apóstolos não repreenderam aquelas pessoas, não rechaçaram, não perseguiram, não oprimiram aquelas pessoas, mas ouviram as suas críticas e decidiram unanimemente não deixar o ensino da palavra nem a oração, mas que a igreja escolhesse homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de bom testemunho. É o que o texto em Atos dos Apóstolos diz. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, você vai ver lá a escolha dos diáconos. Pois bem, vou provar no versículo 3 que foi a igreja que escolheu e não os apóstolos, os líderes da igreja que escolheram os diáconos. Vamos lá.
Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Aí diz assim: depois da murmuração tudinho, aí os apóstolos falam: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, ou seja, ele sugestiona, ele diz: escolhei, depois vírgula, pois, irmãos, dentre vós, ele sugestiona a igreja de Jerusalém, para que eles escolham, não é, os oficiais diáconos da igreja. Ele não diz: nós vamos escolher, mas o texto diz que os apóstolos dizem: escolhei, pois, irmãos, dentre vós. E então, a gente vai vendo mais adiante que quando os apóstolos dizem isso: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão. Aí sai dizendo os nomes. Outra vez, elegeram. Isso quer dizer, outra vez, terceira pessoa do plural, e o sujeito é o quê? Indeterminado ou sujeito indefinido. Ok? Não diz que foram os apóstolos que escolheram o texto. O texto claramente está mostrando que o sujeito é indeterminado, então quer dizer que a igreja que estava junto com os apóstolos, ou seja, a igreja, mas os anciãos, não é? Mas também os apóstolos escolheram o cidadão que iria, os cidadãos que iriam compor o diaconato da igreja primitiva. Era assim a eleição. Ok? Então, o que deve acontecer? Toda a igreja local, a igreja de bairro, ela tem que, pela Bíblia Sagrada, eleger os seus obreiros. Não é o presbítero ou o pastor local que vai escolher da vontade dele, ao bel prazer dele, não. É por isso que está acontecendo muita corrupção dentro da igreja. Por isso está acontecendo muitos escândalos, e os pastores presidentes não são removidos, porque o pastor presidente, ele escolheu a sua mesa diretora, ele que escolheu o colegiado de presbítero. Como é que aqueles caras que estão presos ali, um com o rabo preso com o outro, não é? Que acha que deve um favor, vai remover o pastor presidente dessas igrejas? De maneira nenhuma. Eles não vão, porque previamente, usando o que Andrew Lombarchowski escreve no seu livro Ponerologia, Psicopatas no Poder, eles fazem a seguinte eleição, ou seja, seleção negativa. O que é uma seleção negativa? Seleção negativa é que os líderes ditadores fazem. Eles escolhem pessoas que eles julgam serem manipuláveis, subservientes, com pouca intelectualidade para julgar as coisas, e que ele possa manipular. É assim que esses líderes, eles elegem os seus pares, os seus asseclas, o colegiado da mesa diretora e o colegiado dos anciãos. Eles fazem essa velha seleção negativa que os ditadores fazem para colocar os seus generais do seu lado, dando bons salários para que tudo seja justo ou arbitrário. Eles aprovem, porque são homens previamente testados os seus caráteres, para ver se os caráteres deles são distorcidos, troncho, igual o seu líder que vai escolher. Ele testa, e sendo assim, ele vai lá e coloca na mesa diretora. Ele vai lá e põe no colegiado dos anciãos da igreja, do presbitério. E é isso que está acontecendo hoje. Se a igreja hoje fosse reformada, a igreja protestante, e houvesse uma reforma e voltasse aos padrões bíblicos, neotestamentários, toda essa corrupção, todos esses escândalos poderiam até acontecer, iriam acontecer com certeza, mas os tais seriam extirpados. Mas isso foi acontecendo através do século, sorrateiramente, desde o fim da perseguição, de Constantino, não é? Estatizar a igreja, e a corrupção foi tomando solta. Houve uma reforma com Lutero, e mesmo assim a igreja protestante, depois de um tempo, descambou
o mesmo caminho. E hoje acontecem essas anomalias, essas excrescências dentro da igreja, principalmente protestante, né? Que são antibíblicas, essa maneira de eleger obreiros. Eles secretamente, o presbítero local ou pastor local escolhe os seus obreiros. Quando chega um evento, que é o período da apresentação desses obreiros, ele liga para a pessoa de surpresa e diz: ó, põe a sua melhor roupa e compareça lá no templo sede, que vai ter algo. Aí o cara chega lá e no dia ele é consagrado a obreiro. Não, a Bíblia não respalda isso, certo? O respaldo bíblico foi o que eu acabei de dizer. Os líderes votam, a igreja junto com os líderes votam na eleição dos obreiros locais. Já vamos dizer que tem uma igreja aqui na rua que eu moro, Rua do Cajueiro, tem uma igreja aqui. Então, os membros desta igreja, junto com a liderança, vai fazer um pleito eleitoral, se organizar, voto no papel, voto oral, um por um, e votar escolhendo os obreiros, ou indicar, certo? Para depois, antes, claro, né? Muito jejum, muita oração, durante um período, para que a igreja participe dessa eleição. E depois dessa eleição, depois da eleição, estou dizendo, essa eleição que fazem não, vem o presbítero ou o pastor da igreja, diz: olha, nós vamos escolher fulano, ciclano, beltrano. Aí quem diz amém, isso aí não é eleição, meu irmão, isso é indução, isso é manipulação. Eleição é usar papel, eleição é um por um ir lá e dar seu voto oral, e uma pessoa então um colegiado eleitoral dentro da igreja, uma organização eleitoral dentro da igreja, e anotando os votos um por um, e por fim dá o resultado, certo? Na frente de todos, não haja voto secreto, para que não haja corrupção, mas o voto na frente de todos, para que o público esteja anotando no seu caderninho, para ver se bateu com o resultado que vai sair lá no telão ou no quadro, não sei, anotado. Tem que haver um pleito eleitoral dentro da igreja para a escolha dos obreiros, pastor presidente, do que for, para decidir o que for. Porque tanto no concílio de Jerusalém, eu estou falando de Bíblia, não esses concílios que foram feitos de Nicéia e outros concílios aí que na verdade eram concílios que resolveram muitas coisas da igreja, porém a igreja não participou, só participou os bispos. É bem verdade que havia uma grande quantidade de crentes já naquela época, porém muitas decisões que deveriam ser locais, não precisariam ser levadas aos concílios que foram tendo através dos séculos, ok? Então a igreja deve sim, mas tem aquela velha desculpa, narcisista, que mas é muita gente, para controlar. Não, a igreja tem que ser bíblica. Aí só que eles vêm com respaldo, capítulo de Mateus, Mateus 16, versículo 19, o que vós aprovares na terra será aprovado no céu. Aí nesse negócio eles vão manipulando os textos bíblicos, distorcendo, fazendo o que quer dentro da igreja, e diz assim: não, o que nós aprovamos, os líderes, o que nós aprovamos aqui na terra, Deus aprova lá no céu. Epa, não é assim não. O que aprova, estiver certo, de acordo com a palavra, que for neotestamentária, entendeu? O que for bíblico, e não o que vinha da cabeça, vamos fazer assim que é o melhor para a igreja. O que vem na mente do homem, muitas vezes, que você pensa que é o melhor para a igreja, na verdade, perante Deus, a Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundícia. Então, tem que ser filtrado pela Bíblia. É por isso que tem muita corrupção na igreja. E de onde vem, irmãos? Aí você pergunta, de onde é que vem esse governo? Esse tipo de governo, que é apostolar, ancião, mais a igreja. Hoje seria um pastor presidente com um corpo, um colegiado de presbíteros, ou pastores também, que iam decidir, junto com a igreja, tomar decisões, julgar certas causas, disciplinas, e tantas outras coisas, para o bem da igreja.
deveria ser assim, um sistema episcopal ou presbiteriano congregacional. Eu não estou dizendo presbiteriano ou congregacional, mas presbiteriano congregacional ao mesmo tempo. Ou seja, os presbíteros junto com a congregação decidindo algumas coisas, as coisas importantes para a igreja local. É o que a Bíblia está mostrando. Não sou eu que estou inventando não, irmão. É o que o texto bíblico nos mostra. E da onde é que vem isso? É que os apóstolos, eles, como eram judeus, os apóstolos eram judeus, não é? Então eles copiaram esse tipo de governo igual o que acontecia e o que acontece nas sinagogas. Na sinagoga não tem um rabino-chefe. E nos tempos de Jesus vamos falar da sinagoga de Jerusalém. Nos tempos de Jesus havia o sacerdote, mais o sinédrio, que eram 70 anciãos. Ou seja, o sinédrio era constituído, o sinedrim, era constituído o senado pelo sumo sacerdote, mais 70 anciãos, dando um total de 71 pessoas. E eles julgavam causas importantes, eram o superior tribunal da época de Jesus, lá em Jerusalém. Ok? Flávio Joséfo, ele diz que você vai achar no livro Antiguidades Judaicas, de Flávio Joséfo, o livro 4, no capítulo 8, versículo 14, que Flávio Joséfo revela que foi escolhido por Moisés, orientado por Deus. Deus orienta Moisés a escolher 7 anciãos. Isto não tem na Bíblia, mas Flávio Joséfo diz que Deus manda Moisés escolher 7 anciãos para que em cada cidade em que os judeus estivessem, na época de Moisés, depois da partilha das terras, houvesse 7 anciãos para que eles julgassem. Anteriormente, a gente vai ver também em Êxodo capítulo 18, que Jetro, ele orienta a Moisés levantar pessoas, que também eram anciãos, para ajudar ele a julgar as causas menores e as causas maiores irem para ele, para não exaurir ele não ficar cansado, não ficar exausto, de tanto trabalhar. Jetro orienta ele. Depois, ele fala também em Números, no capítulo 11, do versículo 16 ao 17, que Deus manda Moisés separar 70 homens dos anciãos. Aí já tem o retrato, os moldes do sinédrio, que Deus manda Moisés escolher 70 homens, Números capítulo 11, versículo 16 e 17. 70 anciãos do povo para ajudá-lo a liderar e decidir questões junto com ele. Ok? Deus manda isso. Então é daí que os apóstolos, eles copiam a liderança. A gente vai ver isso em Atos capítulo 15, versículo 22, que estavam os apóstolos e os anciãos. Ok? É bem verdade que a sinagoga de Jerusalém tinha 70 anciãos, mais um que era o sacerdote, 71, o sumo sacerdote. Ok? Entre esses anciãos eram escribas, fariseus, saduceus, pessoas versadas nas escrituras sagradas, na Torá, na Taná, que é o Antigo Testamento judaico, que eles, a partir dali, julgavam as causas, na sinagoga de Jerusalém, o sinédrio, onde eles se reuniam, na sinagoga, tanto para adorarem, aprender a palavra, e no sinédrio, dá a entender que o sinédrio era próximo ou era anexo à casa de Caifás, porque o texto bíblico diz que eles foram à casa de Caifás, lá para
julgarem Jesus. E isso nos mostra da onde os apóstolos copiaram o tipo de liderança da igreja. Da onde? Dos judeus. Da liderança sinagogal. Haviam os apóstolos, mas haviam também grupos de anciãos, de presbíteros. E a gente vai vendo, estudando a patrística nas cartas que eram trocadas entre os pais da igreja, vê que havia grupos de presbíteros que dirigiam igrejas locais. Não era um presbítero só que dirigia uma igreja. Exemplo tal, quando o texto de Eusébio de Cesareia, né, que é um dos pais da igreja, ele diz que da igreja de Corinto estava havendo uma espécie de rebelião contra, aí ele usa a palavra no plural, contra os presbíteros, os anciãos da igreja de Corinto. Aí Clemente de Roma escreve cartas àquela igreja para tentar amainar, acalmar os ânimos do povo que se levantara contra os presbíteros daquela igreja. Isto é, no plural, não era só um presbítero que tomava conta, mas eram presbíteros. Depois de um tempo, levantou-se, separou, né, que presbítero e bispo quer dizer a mesma coisa. Então o bispo foi levantado a uma categoria superior, de um tipo de supervisor de uma cidade, de uma região, enquanto grupos de presbíteros, não um presbítero só, dirigiam congregações. Tanto é que quando Paulo escreve a Tito, ele diz assim: eu escrevo a ti, meu filho, para que levante bispos em Creta. Vamos lá ver Paulo escrevendo a Tito. Aí ele diz assim, ó: ele diz, Tito, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Ele não diz presbítero, mas diz presbítero, como já te mandei. Amém? A gente vai ver também quando Paulo ele se despede da igreja de Éfeso, que ele está já no fim do seu ministério, sabe que vai ser preso, porque foi profetizado por Ágabo. Aí no capítulo 21, ele convoca, ou melhor dizendo, no capítulo 15, ele convoca os presbíteros. Você vai ver no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 17, ele diz assim, ó, Atos dos Apóstolos 20, versículo 17, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Outra tradução, os presbíteros da igreja. Então, o texto bíblico, a tradição patrística histórica, mostra que eram grupos de presbíteros que lideravam a igreja, e não uma pessoa só, com totais poderes totalitários, decidia tudo na igreja. É por isso que está acontecendo esse tanto nível de corrupção, eu repito, escândalos, e esses líderes não são removidos da liderança, porque na verdade esses líderes eles próprios escolheram e na verdade formaram quadrilhas, formaram as seclas, pessoas que, como a psicologia diz, seus macacos voadores, cabeça de lagartixa, que tudo que eles fazem, eles estão ali para corroborar, concordar, dizer sim, porque são mantidos por bons salários e tem o mesmo caráter daquele que o selecionou, fazendo a velha seleção negativa que é dita por Andrew Lobachowski, o psicólogo, que ele analisa psicopatia, transtorno de personalidade narcisista, condutopatia e sociopatia em líderes. E dentro da igreja, hoje, está se cumprindo
o que Paulo disse a Timóteo. E o que foi que Paulo disse a Timóteo? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 a 5. Ele diz a seguinte expressão. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 a 5. Veja a qualidade de gente que iria surgir quando Paulo, ele diz a Tito, revelado pelo Espírito Santo. Ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência, ou seja, eles fingem, eles são dissimulados, tendo a aparência de piedade, de religiosidade, mas mas negando a eficácia dela. Aí Paulo diz o seguinte: você que sustenta esse sistema, que dá seu dízimo para manter pastor, que continua pecando, continua se escandalizando. Aí Paulo diz assim, ó, não fique perto não. Paulo diz: afasta-te, bestes, afasta-te. Isso quer dizer, não fique perto dele, nem sob a liderança dos tais. Afastem-se deles. Mas vocês, muita gente diz: não, eu vou ficar porque eu amo a denominação, eu amo isso, eu amo aquilo. E o cidadão lá roubando, praticando não só pecados, mas praticando crimes dos quais estão expostos aí na TV, envolvido com corrupção e tantas outras coisas, acobertamento de pecado, e os irmãos calados. Irmãos, está na hora de se levantar. A Bíblia nos mostra que não só os líderes decidiam, mas o corpo da igreja, junto com os líderes, decidiam. A igreja pode sim pressionar a liderança para tomar as decisões. A igreja pode sim solicitar pleito eleitoral, uma eleição para instituir e destituir um líder que esteja em pecado ou não. Isso é a Bíblia que diz. Agora, muita gente diz: a minha igreja que eu faço parte é a igreja de Berea. Igreja de Berea é o que, irmão? Que os cabas sobem no púlpito, distorcem a palavra de Deus, manipula vocês, e vocês dizem que é um ensino bíblico de Berea. Que ensino bíblico é esse? Bereanos, vocês são, me perdoe, vocês que são manipulados, vocês ou são ingênuos, ou vocês são cúmplices. Deus vos abençoe, abre os vossos olhos. A Bíblia está aí para a gente ler, estudar, entender o que ela quer para a igreja. O que os homens estão inventando para liderar a igreja de maneira déspota, tirana, soberana, totalitária, transformando a igreja em ditaduras patocráticas, com psicopatas ponerológicos dirigindo a igreja. Só que eles são dissimulados, eles fingem ser uma pessoa boa, como Paulo já disse. Tem aparência, mas negam a eficácia dela, tanto pelos seus atos ocultos que estão sendo expostos, quanto seus próprios atos que são postos aí na internet e em todo canto. E como eu sempre digo, a Bíblia diz que aos tais eles devem ser condenados, eles devem ser expostos, eles devem ser denunciados. Deus abençoe a todos.